Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. Segunda-feira, dia de tratar da rodada do Campeonato Catarinense do Futebol pelo Brasil. E na rodada do quadrangular, 2 jogos terminaram empatados. Em Criciúma, empate entre Criciúma e Joinville, 0-0. No SESI, também um empate, mas empate com gols. Numa tarde-noite, com muita gente no estádio do SESI, um colorido nas arquibancadas, dentro de campo, uma bela partida, marcada pelo equilíbrio no confronto entre Figueirense e Metropolitano. No programa de hoje eu recebo o presidente do Clube Atlético Metropolitano, o Marcelo Gheorghi, para falar desse momento que vive o time dentro de campo e esse momento também de sintonia com a torcida, com a gente do Blumenau. Presidente, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora. Boa tarde, é um prazer sempre estar de volta a casa e muito contente. Hoje eu comentava até na sede do clube na parte da manhã que o estádio lotado ontem, em torno de 4.500 pessoas mais ou menos, onde se via lá com praticamente 90% dos nossos torcedores com a camisa do Metropolitano. Então isso é um orgulho muito grande para a diretoria. A gente lembra de uns tempos atrás quando a gente via uns jogos do Metropolitano, camisa do Flamengo, Botafogo, Vasco, e hoje a gente vê praticamente 90% com a camisa do Metropolitano. Isso é um orgulho para nós, muitas crianças, muitas famílias, mulheres, e isso nos deixou muito contentes na tarde de ontem. E aí tem 2 propósitos, né, do clube. Um é que o torcedor está vestindo literalmente a camisa e outro é que o clube também começa a faturar com a venda de camisas e produtos, né, licenciados pelo Metropolitano. Com certeza, até o número de sócios vem crescendo. Na última semana foi uma loucura de número de sócios que se inscreveram na sede do clube e isso nos deixa muito contente. Tivemos alguns problemas, até quero de antemão, a diretoria já vai se reunir provavelmente até na quarta ou na quinta-feira. Alguns problemas que a gente percebeu, uma superlotação na geral do SESI, alguns torcedores reclamaram para a gente e a gente não vendeu toda a capacidade, mas a gente percebeu que deve ter algum problema da superlotação da geral. Então, ali acontece assim uma fila de 3, né? Um atrás do outro, na tentativa de espiar o jogo com dificuldade para assistir. Mas ontem essa fila talvez ficou até 5, 6 e a gente já vai tomar algumas medidas, vamos diminuir a carga de ingressos nessa geral. Não é a intenção do clube deixar todo mundo aglomerado. Ontem, infelizmente, aconteceu isso no SESI. Eu já até quero, Timão, pedir que o nosso torcedor tenha um pouco de paciência. Era a capacidade do SESI, não foi vendido todos os ingressos da geral, ainda sobrou em torno de 400 ingressos, mas não tem como colocar isso dentro do estádio. Então, nós vamos realinhar esses ingressos e provavelmente vai ter uma redução de ingressos na geral, até para acomodar melhor o torcedor. Presidente, com as adequações que foram feitas no início da temporada no estádio do SESI, a capacidade agora liberada pelos órgãos de segurança é de 5.562 pessoas. Nós tivemos 4.512. Quer dizer, cabia mais 1.000 pessoas ontem no SESI, então? Na verdade, ela caberia na geral. Na geral, ela tem essa possibilidade, mas como ela não tem uma elevação, se fizer uma fila de pessoas, de 5, 6 filas, acaba não assistindo o jogo, né? Então, a gente vai rever essa situação, porque nós não gostaríamos até que o torcedor vá a campo e não consiga assistir direito a partida. Então, agora, nós já da diretoria, né? Que ficamos ali na cabine, temos uma visão de cima para baixo. A gente percebe tanto na geral que havia essa lotação, mas principalmente nas arquibancadas cobertas. No lado direito, lá próximo do reservado da torcida do visitante, ali tinha um bom espaço, pelo menos cabiam umas 250 pessoas. E outro detalhe, presidente, mesmo na cadeira central, você percebe 3 pessoas sentadas, uma cadeira vazia, 2 sentadas, outra vazia. Quer dizer, talvez o torcedor não vê que tem lá no meio um lugarzinho. Não seria prudente vender a cadeira já numerada para ter cada um o seu assento? Isso é difícil. Eu já fiz essa pergunta ao Éder aqui, diz que depende de uma logística. O senhor entende que isso seria uma forma de ocupar todos os lugares? Com certeza, eu acho que esse é o próximo passo do clube, né? Até porque os outros clubes já trabalham com numeração de cadeira, mas como a gente vê, o início do ano foi muito complicado com a liberação do SESI, né? Então não teve tempo hábil para a gente fazer essa logística das cadeiras. Mas é o futuro, eu acho que é em cima da numeração das cadeiras.
E o nosso torcedor ele está acostumado muito a ficar logo na entrada da arquibancada, né? Então as laterais, quando se aproximava lá da torcida do Figueirense, a gente via um vazio lá. Então se aglomera muito num certo setor do estádio, né? Até porque só tem um acesso na arquibancada coberta ali, né? Com certeza. Porque do outro lado é para o visitante. Sim, então a gente vamos até anunciar no próprio alto-falante do SESI, pedindo para o nosso torcedor também se movimentar um pouco mais para o lado esquerdo das arquibancadas, né? Mas eu acho que a parte da arquibancada e das cadeiras central ocorreu tudo normalmente, não teve superlotação, né? Isso era uma preocupação nossa de não ter... Teve alguns problemas até com os ingressos falsos que a gente acabou... Mas a polícia grampeou os três lá, né? Isso é muito importante, até eu peço para o nosso torcedor, quando comprar o ingresso, somente nas lojas credenciadas do clube, que isso é muito importante. Nós vamos ter um jogo contra o Criciúma aí, que é mais um jogo decisivo. E até porque, presidente, me permita, depois constatamos que aqueles ingressos foi uma falsificação fajuta, né? Xeroqueado. Não, com certeza, então, mas... o torcedor não pode. Um ingresso que custa R$15, pagar 45 e sendo visível que é algo falsificado, né? A gente até toma muita precaução, a gente avisa os nossos parceiros que vendem os ingressos, quando tiver um volume de venda de ingressos muito grande de uma determinada pessoa, para ter um pouco de cautela, porque a preocupação da diretoria é justamente agora acomodar bem o nosso torcedor, né? Agora, o que nós percebemos foi uma entrada fluindo bem, né? Principalmente naquela área, naquele setor dos associados. A logística com banheiros atendeu a demanda, porque ontem foi um jogo, e eu não me recordo tanta gente assim em jogo do Metropolitano. Acho que bateu o recorde de público ontem. Com certeza, e isso serviu até para nós ter uma ideia como vai se comportar daqui para frente, até porque esperamos e acreditamos até que o Metropolitano continua brigando nessa tão sonhada vaga da disputa do Catarinense, e a tendência é mais procura de ingressos, e então isso é muito importante para a gente ter um pouco de cautela para não superlotar o estádio do SESI, né? Presidente, vamos acompanhar a rodada, a segunda do quadrangular final, seus resultados. Rodada realizada neste domingo, à tarde em Criciúma. Criciúma 0, Joinville também 0. A arbitragem de novo contestada pelos dois clubes em relação ao trabalho do Célio Amorim. Nos últimos 8 jogos, o Célio apitou 6 vezes esse jogo, Criciúma e Joinville. Parece que só tem o Célio para esse confronto. Aqui em Blumenau, Metropolitano 1. O jogador Cícero marcou no primeiro tempo e o Dudu no segundo tempo empatou 1-1 o jogo. Por falar nisso, vamos aos melhores momentos, aos gols desta partida com imagens da RIC TV Record, os principais momentos do jogo, e quem toma a iniciativa é o Figueirense, obrigando ao João Paulo a fazer boa defesa. Agora é a vez do Metropolitano tentar a jogada, e aí o Reinaldo pega a bola, toca pela linha de fundo. Essa do Júnior Fel obrigou o Thiago Fel a fazer a principal defesa da equipe do Figueirense, isso ainda no primeiro tempo. Aí está o gol do Cícero. Apanhou de fora da área, bateu, pegou na veia, no cantinho baixo, comemoração, né, da torcida que lotou as dependências do estádio do SESI. Um belo gol do Cícero, pegando de fora da área, fazendo no primeiro tempo 1-0 para a equipe do Metropolitano. Acho que foi justo o primeiro tempo virar com a vitória do Metropolitano. Aí está o gol do Dudu, numa falha, saída de bola do Metropolitano, no meio de campo, os dois volantes esperando, uma indecisão, e aí o menino do Figueirense, o 7, ganhou na velocidade. João Paulo não tinha o que fazer, tentou fechar o ângulo, não conseguiu. Outra saída errada do Metropolitano e quase toma. O Denner armou a jogada, o Giovanni Augusto tocou de volta para o volante Denner. Acho que se fosse um atacante faria o gol aí. Ele não tem cacoete de atacante, e essa, né, a tentativa do Metropolitano no finalzinho do jogo, a tentativa de buscar o gol da vitória com o Reinaldo, ele gira bem, mas aí de novo o Thiago Volpe fazendo a defesa. Os últimos 10 minutos do jogo foram do Metropolitano, mas eu entendo que no total, na partida em si, a partida teve muito equilíbrio. O senhor pensa assim também, presidente? Com certeza. A gente já esperava esse confronto muito, muito complicado, até porque a gente vem enfrentando esses times de Série A e Série B, mas eu acho que o Metropolitano poderia ter tido um pouquinho mais de sorte até durante a partida, até porque no nosso modo de pensar, até o Metropolitano tomou conta da partida em certos momentos,
teve alguns erros de passe que fez até com que saísse o gol do Figueirense, mas eu acho que foi uma bela apresentação do Metropolitano. Ontem, depois do jogo, o discurso no vestiário, né, o Davi, que de novo foi uma das figuras de destaque do Metropolitano, fazendo alusão a esse momento do Metropolitano, não pode errar. Ontem o Metropolitano errou, tomou o gol e podia ter tomado o gol da virada também, né? Dentro de um jogo muito disputado, tecnicamente, acho que foi um jogo muito bom de se assistir, porque teve chance de ambos os lados. O detalhe é que faz a diferença no futebol. E, infelizmente, nós falhamos nesses detalhes. Mas o clube continua em segundo lugar do Campeonato Catarinense. Se terminasse hoje, nós estaríamos na final. Temos um jogo muito difícil contra o Criciúma. Mas o Metropolitano continua na briga, está no meio do campeonato e lutando para chegar nas finais, né? Sobre a arbitragem do jogo, comandado o quinteto, porque ontem tínhamos um árbitro adicional, né, um atrás de cada gol, o Weber Roberto Lopes, a meu juízo, pecou naquele lance do Maurinho com o zagueiro Thiago Heleno, porque era o último homem ali, não era para amarelo, era para vermelho. E meio metro para dentro seria pênalti. Isso é a interpretação dos próprios árbitros, né? Existem algumas indicações hoje dos árbitros que quando vem via lateral gera uma certa dúvida desse último homem. Então, acho até... Mas o Maurinho estava a caminho do Sim, gol, ficaria na cara do Thiago Volpi. É uma arbitragem duvidosa, eu sempre falo, talvez se fosse ao contrário, seria expulso. Então, a gente briga também com os grandes nesse lado, que é o lado da arbitragem, mas a gente não vê isso mais como uma falha do próprio árbitro do que com uma intenção dele. Mas há que se enaltecer o trabalho do Rosnei Hoffmann-Scherer. Os 2 gols do Figueirense anulados foram corretamente anulados, né? Foi no detalhe, aquele gol do Dudu, o segundo, olha, foi uma questão de milímetros a diferença entre o último homem do Metropolitano e o Dudu quando recebeu a bola. Por isso que a arbitragem, nós não podemos reclamar nesse campeonato catarinense. Eu acho que as arbitragens junto ao Metropolitano, ela vem sendo correta e esperamos que seja assim até o fim, né? Me surpreendeu o Ronan Marques da Rosa no primeiro tempo. Você lembra aquela jogada de ataque do Metropolitano? Na direita, bola cruzada, a meio metro da grande área e da linha de fundo. O jogador do Figueirense evitou a trajetória da bola, interceptou a trajetória da bola com o braço. Seria falta, ele deu escanteio. Certo. É isso que eu não entendo, esse árbitro adicional que não enxerga a coisa. Se bem que em Criciúma, o Ezequiel forçou um pênalti e o Célio apontou o pênalti e depois, né, por conta do árbitro adicional, que avisou o Célio, ele voltou atrás e não marcou o pênalti. E até eu vi esse lance na televisão e realmente não foi pênalti, né? Então, eu vejo às vezes erros da arbitragem, mas não nesse campeonato catarinense, não com a intenção de prejudicar um determinado time. Eu acho que são falhas que vêm acontecendo dentro do campeonato, dentro do futebol, que é normal o árbitro também ter os seus erros, né? Marcelo, vamos ver a classificação, porque nesse momento o Metropolitano seria finalista do Campeonato Catarinense de Futebol. O Figueirense ganhou uma partida, empatou a outra, 4 pontos, lidera. O Metropolitano empatou 2 jogos e por conta do empate com gol ontem é o segundo colocado, com 2 pontos. O Joinville também tem 2 pontos, mas ficou no empate em 0-0, portanto, nesse critério o Joinville é terceiro. E o Criciúma, o Lanterna, apenas 1 ponto, porque estreou perdendo e ontem só ficou no 0-0. Na próxima rodada, a terceira do quadrangular, na quarta-feira, lá no sul do estado, o Metropolitano enfrenta às 19h30 o Criciúma. No outro jogo, às 10 da noite, jogo da TV, Joinville e Figueirense. Com exceção do Figueirense, que venceu a primeira, todo mundo tropeçou nos jogos em casa, ou no jogo em casa, inclusive o Metropolitano, porque aquela expectativa do mandante fazer o dever de casa não se cumpriu, pelo menos ontem aqui em Joinville e em Criciúma, né? Bom, isso mostra o equilíbrio do campeonato, né? A gente esperava esse equilíbrio muito forte no quadrangular. Só o Figueirense que iniciou com um pouco, fez o dever de casa, né? Mas os outros times, todos eles tiveram alguma falha, né? Então, o campeonato está disputado e isso é interessante. Peço para o nosso torcedor que continue nos apoiando.
A equipe já viaja hoje à tarde, logo após o jogo ontem teve uma confraternização dentro do próprio vestiário, jogadores muito unidos, já com interesse de ir a Criciúma o mais rapidamente possível para fazer os treinamentos internos, tem os vídeos, tudo que auxilia todo nessa preparação para o jogo do Criciúma. E eu vejo um grupo muito focado, apesar de onde ter um pouco de certa tristeza, até por não ter alcançado o resultado positivo, até porque o nosso torcedor foi uma grande presença no estádio do SESI, mas eu vejo esse grupo muito focado, eles viajam hoje à tarde e já estão com a cabeça em Criciúma e com a ideia de trazer um resultado positivo lá da cidade de Criciúma. Presidente Marcelo Ghiorghi, se olharmos aqui o retrospecto do Metropolitano diante do Criciúma, no último jogo aqui em Blumenau, o Metropolitano fez a sua melhor apresentação, ganhando de 3-0. Mas vamos lá para o estádio Heriberto Wilson, que é onde o Metropolitano vai jogar na quarta-feira. No ano passado, empate em 3-3, foi um jogaço. Em 2012, 3-2 para o Metropolitano. Viajou com a bênção do Padre João, sabe aquele apoio, tinha uma crise, e aí a crise acabou e o Metropolitano voltou de lá vencedor e derrubou naquela ocasião o Paulo Comelli, que era o técnico do Criciúma. Então tem um retrospecto positivo lá. Além do retrospecto positivo, eu volto a afirmar a confiança desse grupo. É muito gostoso até de ver a partida. Hoje, no início da partida, a gente vê um Alessandro que está com seus 36 anos de idade, já passou por grandes e foi o cara do jogo de novo. E vibrando e com uma vibração que a gente fica bastante empolgado, e o restante do grupo da mesma forma. Então eu acredito numa grande partida na quarta-feira lá em Criciúma. A federação deve definir entre hoje e amanhã a arbitragem para esses dois confrontos também. Hexagonal do Campeonato Catarinense de Futebol, que dá o melhor colocado uma vaga à Copa do Brasil e que coloca os dois últimos na segunda divisão no ano que vem. O Brusque, na estreia do técnico Jocely dos Santos, venceu o Atlético de Ibirama por 1-0. O Marcílio Dias venceu o Avaí por 3-1, o Pingo estreou no comando do Avaí, e a Chapecoense foi surpreendida em casa, perdeu para o Juventus por 1-0. O Jabá, que fez o gol do Juventus, no meio da semana passada foi detido porque foi encontrado embriagado. A direção do moleque travesso não puniu o jogador, e dentro de campo ele deu a resposta. Que ironia, hein, presidente? Do contrário, o Pirão, que também foi encontrado em situação parecida lá na Chapecoense, foi dispensado. A gente não vive o dia a dia do próprio Juventus, mas nessa fase final é muito complicado, até porque o elenco, provavelmente, do Juventus também não é um elenco muito grande, então não tem mais como escrever jogadores. Então nessa fase final de campeonato, o grupo tem que se fechar. Então esses problemas que acontecem, infelizmente, de um profissional pisar efetivamente na bola, é uma decisão da diretoria e aparentemente deu certo, até porque ela conseguiu. O senhor tomaria essa decisão se acontecesse no grupo uma situação parecida? Bom, a gente tem que analisar caso a caso. Depende de quem, né? Não é que depende de quem, depende também da situação do time e do campeonato, a hora que isso vai acontecer, né? Mas isso cabe, às vezes, ter informações do elenco, na formação do elenco é muito importante. Hoje o futebol ele é muito aberto, todo mundo tem informações sobre os jogadores, da postura do jogador. Então eu acho que na formulação do elenco é que tem que se tomar um pouco de cuidado, né? Vamos à classificação do hexagonal. Depois de realizada 2 rodadas da competição, o Marcílio Dias lidera com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Brusque e Juventus estão com 4, a Chapecoense tem 3. Na lanterna, Atlético e Avaí seriam hoje os 2 rebaixados para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Na quarta-feira tem rodada, os jogos todos iniciando às 8h30 da noite. O Avaí recebe Juventus lá na ressacada. Em Ibirama, o Atlético encara a Chapecoense. Ontem, depois do jogo, com o Brusque, teve uma confusão, bate-boca no vestiário entre os jogadores. Está difícil a situação lá em Ibirama. E o Marcílio Dias, que está de bem com a vida, recebe o Brusque no confronto regional. Pelo Brasil, nós tivemos no final de semana também alguns clássicos, rodadas importantes. Começamos com o Campeonato Paulista de Futebol. Lá, o São Paulo levou a melhor sobre a equipe do Corinthians, venceu por 3-2. O Santos goleou o Oeste por 4-1, Palmeiras ganhou do Paulista por 3-1. No Campeonato Carioca,
O Flamengo, de maneira antecipada, já conquistou a Taça Guanabara. Venceu o Botafogo por 2-0, o Botafogo se preservando para a Libertadores de América. Nós tivemos ainda na rodada o Fluminense também jogando no final de semana, empatou em 2-2 com o Duque de Caxias e o Vasco ficou no empate 1-1 com o Bom Sucesso. Faltam 2 rodadas lá para terminar a fase de classificação. No Rio Grande do Sul, o Grêmio voltou a usar os titulares, venceu com 2 gols do Barcos, o Passo Fundo por 3-1, e o Inter, que poupou o time principal, ganhou do Aimoré em São Leopoldo por 2-1. O Inter que joga essa semana na Copa do Brasil. Essa semana alguns times brasileiros estarão em campo na competição nacional, a Copa do Brasil, e outros, pela terceira rodada, vão jogar na Taça Libertadores de América. Vamos acompanhar os jogos da semana. Defensor Sport e Cruzeiro, 19 horas desta terça-feira. Na quarta-feira, 3 jogos, 19h45, Independiente del Valle, do Equador. Botafogo vai encarar a altitude. Na quarta-feira, teremos às 21h40, nas 22 horas ainda, Nacional do Paraguai e Atlético Mineiro. O Flamengo recebe o Bolívar. Na quinta-feira, 21h15, na Arena Grêmio New Old Boys. E às 23h30, o Atlético do Paraná enfrenta o Universitário lá no Peru. O senhor ainda tem essa sintonia com o Botafogo? Está só focado agora no Metropolitano, presidente? Não, a gente sempre torcia para o Botafogo, mas agora, depois de assumir a presidência do Metropolitano, não tem tempo mais para olhar o Botafogo. Mas a gente sempre torce. É do tempo do Túlio, né? Que tu tinha do Túlio. Aliás, o Túlio parou de jogar agora definitivamente, né? Jogou com o Araxá ontem, se despediam, né? Parece que tinha pouca gente. Aliás, por falar em pouca gente, no jogo no jogo Bom Sucesso e Flamengo, 362 pagantes semana passada, ou atrasada, não sei. Então o comentário agora é o catarinense com casa cheia, né? Você viu ontem também em Criciúma, estivesse lá em Joinville na quarta-feira, e outros campeonatos regionais como o Carioca, com o público muito distante dos estádios. Eu acho que também isso se deve muito à formulação do campeonato, né? Nós tivemos uma formulação do campeonato catarinense esse ano, que nós não aprovamos, mas fomos votos vencidos. E a gente percebe hoje esse hexagonal que está rodando dentro do estado de Santa Catarina, é um hexagonal deficitário, né? Então os clubes sofrem muito com isso. A gente também, graças a Deus, estamos no quadrangular final onde é casa cheia, grandes jogos. É porque o hexagonal lembra a Copa Santa Catarina. É a Copa Santa Catarina. Então é uma formulação de um campeonato, ela tem que ser muito bem estudada para não trazer esses prejuízos para os clubes, né? Agora, o campeonato amador da Liga Blumenauense de Futebol começou no final de semana e é, por tradição, já a presença de público. Vamos conferir os resultados que marcaram a abertura do campeonato da LBF. O senhor acompanhou sábado à tarde, Salto do Norte 4, Tupi 0. Né? Horizonte no domingo venceu o Grêmio Itopavazinha 1-0, Asa Branca 1, Atlético Itopava 0 e AFA 1, Águias 4. Legal o senhor prestigiar também o campeonato amador, o Luiz Carlos Coque, que é o presidente da LBF, estar nos Jogos do Metropolitano. É aquela coisa da aproximação e da simpatia, né? Eu estive já no início de janeiro, eu falei com o Luiz Carlos Coque até para a gente participar de uma reunião dos clubes de futebol amador da região de Blumenau, onde a gente foi trocar ideias. Eu falei, mesmo problemas que eles têm no futebol amador, sendo um presidente de um clube, no profissional também não é diferente. E a gente tem que ser parceiro, são pessoas que gostam de futebol, têm ideias que já vivem no futebol há bastante tempo. Então a gente já vem conversando que nós estamos divulgando no SESI os resultados do futebol amador, a próxima rodada. Eles também vão divulgar os jogos do Metropolitano quando tiver os jogos do futebol amador. Vamos tentar que não seja no mesmo dia e no mesmo horário. Então são parcerias que a gente vem trabalhando com eles. A ideia de fazer alguns eventos do próprio time profissional do Metropolitano nesses clubes. Então a gente já teve alguns contatos. O presidente do Grêmio Itopavazinha já nos pediu para a gente fazer um evento lá também. Então a gente vem se aproximando e queremos que esses presidentes venham também para o clube para nos ajudar, até porque eles também têm grandes experiências com o futebol de Blumenau, né? Presidente, ontem o diretor de futebol do Metropolitano, o Erickson Luef, que nos assiste, né, sempre, como o senhor também, eu fico grato por isso,
dizia na Rádio Blumenau durante a jornada esportiva dessa preparação que se faz, já pensando também nessa fase decisiva do Metropolitano no quadrangular, mas pensando já na Série D do Campeonato Brasileiro, mas haverá um espaço aí, um tempo por causa da Copa do Mundo, e o Metropolitano cogita realizar um quadrangular com grandes equipes, inclusive o Vasco da Gama. Está evoluindo essa ideia aí? A que ponto ela está, presidente? Bom, a gente ainda não... Os clubes também não estão se adaptando a esse novo calendário desse ano, que é um calendário meio maluco. Então, a partir do momento que os times da Série A definirem o processo de treinamento deles, a gente tem a ideia, o Vasco se mostrou muito favorável a vir a Blumenau. Provavelmente seria logo na primeira semana de julho, acho que seria uma data importante, até porque, se não me engano, dia 14 que volta a começar o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, talvez na primeira semana de julho seria uma data importante, até porque nós vamos precisar fazer alguns amistosos, porque a Série D inicia no dia 27 de julho, e ali no Metropolitano já tem que embalar com vários amistosos para entrar forte na Série D. Então, é uma ideia, a gente vem trabalhando em cima dessa hipótese de fazer um quadrangular ou uma forma de trazer pelo menos 2 times grandes do futebol brasileiro. Presidente, eu vou fazer nesse minuto final do programa um pinga-fogo, assim, se o senhor me ajudar, me responde em 15 segundos. Essa base que está aí, né, fazendo uma boa competição, eu imagino que tem muito jogador, inclusive o técnico Abel, sendo assediado. Como é que o Metropolitano vai segurar essa gente para a Série D? Bom, até nesses últimos 2 anos a gente vem mantendo a base. A ideia do Metropolitano é manter a base. Claro que tem alguns jogadores que acabam saindo, mas a ideia e o que a gente vem falando com os jogadores é que uma grande parte desse elenco continue no clube, né? Eu imagino que também, do contrário, se pensa na busca de reforços. Né? Com certeza. A gente já tem alguns nomes mapeados, a gente tem a nossa comissão técnica que deve começar a sair para fora do estado em busca de jogadores. Né? Durante o programa o senhor falou que aumentou a venda das camisas do clube. E o número de sócios em percentuais é possível, né, se ter uma ideia desse momento que vive o clube e aumento também dos associados? Eu não tenho esse número exato, né, mas nós devemos bater a casa de 1.000 sócios já no próprio sábado. Eu acredito que deva ter chegado muito próximo disso. Né? Presidente, palpite para Criciúma e Metropolitano, quarta-feira. O senhor já disse que vai ser um bom jogo, que o Metropolitano pode até ganhar, mas ganhar de quanto? Bom, se nós ganhar de 1-0, tá de bom tamanho. Então eu vou pelo palpite de 1-0 e podem ter certeza que o grupo vai jogar com muita vontade, como vem demonstrando nesse campeonato, e com certeza nós vamos trazer um grande resultado lá de Criciúma. Marcelo, muito obrigado, hein? Sucesso. Obrigado, estamos sempre às ordens. Marcelo Gheorghi, presidente do Clube Atlético Metropolitano, participou conosco aqui no Meia Hora Esportivo. Quero lembrar que hoje à noite, no Grêmio Esportivo Olímpico, a partir das 20 horas, o Blumenau Esporte Clube estará lançando o seu uniforme para a temporada 2014. O clube espera com expectativa, né, hoje à tarde, um comunicado da federação que pode convidar o Blumenau para disputar a 2ª divisão do futebol de Santa Catarina este ano. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Eu te convido para acompanhar a programação da TVL. Em seguida já está aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos, um grande abraço e uma boa semana.